E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, o governo brasileiro preferiu manter a neutralidade e não entrar no conflito. Entre 1939 e 1942, a participação brasileira foi indireta, ou seja, o Brasil não participava oficialmente da guerra, era apenas um país que vendia e fornecia suprimentos e matérias-primas. No entanto, após diversas causas e motivos, o Brasil se aproximou muito dos Estados Unidos, deixou a sua neutralidade de lado e declarou guerra contra a Alemanha, entrando definitivamente na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942. Apesar de entrar na guerra em 1942, o Brasil deu início em suas campanhas militares somente em 1944. Todo esse período de 2 anos foi o tempo que o Brasil e os Estados Unidos utilizaram para preparar, equipar e treinar os militares brasileiros. Foi também durante esse período que a Força Expedicionária Brasileira foi criada, em agosto de 1943. Todo o efetivo brasileiro na guerra era formado por mais de 25 mil homens e mulheres, divididos entre Exército, Marinha e Força Aérea. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil atuou em diversos locais, mas um dos principais objetivos e missões era a participação na Campanha da Itália. A Campanha da Itália contava com a participação de diversos outros países e tinha como objetivo libertar a Itália da ocupação nazista e fascista. Os primeiros militares da Força Expedicionária Brasileira chegaram na Itália entre os meses de junho e julho de 1944, e as primeiras ações militares foram iniciadas em setembro daquele mesmo ano. Em toda a campanha da Itália, os brasileiros venceram dezenas de batalhas, contribuindo dessa forma com a libertação da Itália. Todo esse esforço de guerra brasileiro resultou a captura e aprisionamento de mais de 20 mil inimigos. Em toda a Segunda Guerra Mundial, os brasileiros foram responsáveis pela luta contra o nazismo e fascismo na Itália, pela guerra anti-submarina em quase todo o Oceano Atlântico e pelas patrulhas marítimas no norte da África e Mar Mediterrâneo. As campanhas e atividades militares brasileiras foram realizadas até o final da guerra, e todo esse envolvimento do Brasil nessa guerra gerou boas oportunidades. O Brasil ganhou ajuda para a construção de uma nova siderúrgica, a economia e indústria foram fortalecidas com a venda de matérias-primas e mais empregos foram criados. As Forças Armadas foram modernizadas, receberam treinamentos, equipamentos militares novos e ganharam experiência em combate. Além disso tudo, a queda do nazismo e fascismo no final da guerra motivou a luta e pressão internacional contra outras ditaduras por todo o mundo. Dessa forma, o presidente da época, Getúlio Vargas, adotou medidas mais democráticas em seu governo. Infelizmente, a participação brasileira nessa guerra é tratada, por muitas vezes, como vergonhosa e sem valor. Mas ao contrário do que muitos pensam e dizem, essas afirmações estão totalmente incorretas. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi sim muito decisiva e importante para o esforço de guerra na luta contra o nazismo e fascismo. Os brasileiros tiveram um ótimo desempenho e a maioria de seus deveres foram concluídos com excelência e admiração.